Olá pessoal, eu sou o Jonathan Oliveira da DH Arqueria Primitiva e nesse vídeo eu vou mostrar como costurar o couro na empunhadura do arco. Vai fazer esse tipo de costura, certo? Com um enfeitezinho aqui no final, certo? Então vamos lá. Bom, para isso eu tenho aqui então um arco já pronto, só faltando o couro na empunhadura, certo? É aquele arco que eu já mostrei para vocês aí o processo de como aplicar o couro de peixe no backing. E ele só está faltando colocar o couro aqui na empunhadura. O couro pode ser de qualquer tipo, desde que seja bem resistente. Então eu vou utilizar aqui um couro bovino texturizado, né, com a textura de couro de cobra. Para quem quiser adquirir esse tipo de couro aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né, para quem quiser adquirir uns pedaços de couro como esse daqui. Certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a medição aqui do tamanho, né, do couro, para mim cortar ele no tamanho aqui para costurar na empunhadura. Então vou fazer a primeira medição aqui, ó, na circunferência da empunhadura, certo? Vou fazer uma medição, vou fazer uma marquinha aqui, certo? Então a circunferência, né, da empunhadura e também do comprimento. Então do comprimento da empunhadura, eu vou fazer essa medição aqui no tamanho, no comprimento, né, da empunhadura. Vou fazer uma marquinha aqui também, certo? Então eu já fiz a medição aqui na circunferência e no comprimento. Vou riscar isso, né, vou cortar um quadrado e vou cortar. No comprimento, eu tenho uma dica para dar para vocês, que é o seguinte: corta ela 1 cm maior do que o tamanho do comprimento que você fez a medição. E já eu vou explicar por que fazer esse corte, né, cortar esse tamanho 1 cm maior. Ó pessoal, aqui eu tenho o couro então cortado, certo? Pronto para ser aplicado aqui na empunhadura. Então a gente vai aplicar ele desse modo, né, vai costurar ele desse modo aqui, sempre a costura voltada no lado das costas do arco, certo? E lembra que eu falei para cortar ela 1 cm maior, né, no comprimento, então vai ficar essa sobra aqui, ó. E a gente vai fazer o seguinte então, aqui, né, nas extremidades, vamos dizer assim, na parte superior e inferior do couro da empunhadura, a gente vai dobrar ela e vai colar aqui, ó, com alguma cola. Pode ser cola de couro ou pode ser cola do tipo cianoacrilato, também qualquer cola que segure o couro, né, que fique bem firme. Então a gente vai colar aqui a borda para ela ficar dobrada e isso vai dar um efeito bem legal aqui na empunhadura. No momento que a gente costurar ela vai ficar mais ou menos assim então, ó, na empunhadura. Então em vez de ficar aqui a sobra desse jeito aqui, ó, né, a ponta do couro aqui sobrando, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, mesmo modo que ficou esse arco anterior que eu mostrei para vocês. Então vocês devem ter notado, ó, que ela fica aqui as extremidades aqui, ela fica dobrada para dentro. Então como é que a gente vai fazer isso? Como eu havia explicado, a gente vai dobrar aqui e vai colar. Vai utilizar alguma cola aí. Eu vou utilizar a cola cianoacrilato, né, que eu gosto bastante, é uma cola bem resistente, bem forte. Vou dobrar aqui e vou ir colando isso, certo?
Então pessoal, ó, as duas bordas estão dobradas e coladas, certo? Vai dar aquele efeito bem legal aí, então depois no couro costurado, ó, vai ficar desse jeito, certo? Próximo passo, vou fazer a marcação da onde vai ser passada a costura e fazer a furação também. Eu vou furar ela antes de costurar, né? Eu não vou costurar, fazer os furos já direto com a agulha, porque senão fica muito difícil, o couro é grosso, certo? Então primeiro eu vou fazer a furação, né? Vou fazer uma marcação aqui, vou fazer essa furação primeiro, para depois na hora de costurar já ter a furação no lugar da costura, fica mais fácil para costurar. A distância entre os furos aí varia, né, de cada um, vai depender aí do seu gosto. Eu gosto de fazer com uma distância de mais ou menos meio centímetro. Então de meio centímetro eu vou fazer essa marcação e vou fazer a furação também aqui no couro, certo? Mas você pode deixar também um espaço maior, de 1 centímetro por exemplo. Eu gosto de deixar de meio centímetro, que vai ficar os pontos bem pertinho um do outro, dá um efeito legal também aí no projeto final. Então pessoal, como eu disse, eu gosto de fazer a marcação aqui, as furações de meio centímetro, certo? Entre um nó e outro, entre um ponto e outro. Então eu vou fazer a marcação aqui com uma régua. Uma outra coisa também é a distância aqui da borda do couro até onde você vai fazer a furação, até onde vai passar a sua costura. Também influencia, se você faz muito na ponta, você corre o risco do couro rasgar e também não vai ficar um efeito muito legal. Então a distância que eu costumo deixar é meio centímetro. Então eu vou marcar aqui também, ó, meio centímetro da borda, certo? Aqui, ó, vou fazer uma marcação aqui e aqui em cima também, meio centímetro, certo? Vou passar uma linha aqui, ó, vou desenhar uma linha aqui. E vai ser nessa linha que eu vou fazer, ao longo dessa linha que eu vou fazer as marcações onde eu vou fazer a furação. Então, o primeiro furo sempre começa em cima da dobra aqui, ó. Para você pegar o furo em cima da dobra, certo? Não comece ele aqui, ó. Comece ele aqui, já em cima da dobra. Então, a primeira marcação vai ser aqui, em cima da dobra. Certo? Aqui vai ser o primeiro furo. Vocês vão conseguir ver, mas aqui está a primeira marcação do primeiro furo. E a partir daí eu vou medir de meio em meio centímetro. Vou fazer as marcações. Certo? Então aqui vai ter um outro furo. Aqui o outro. E assim até o final, de meio em meio centímetro. Como eu disse, aí vai depender do seu gosto. Se você quiser, você pode deixar uma distância maior, de 1 centímetro, por exemplo. Aí você vai fazer até o final. É claro que se o próximo furo passar aqui da borda, você vai deixar só até o último, aqui é onde deu. Não faça o último furo muito aqui próximo da borda, porque depois pode correr o risco de rasgar a costura final aqui. Então certo, fiz a marcação. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E depois eu vou fazer a furação aqui nesse local onde eu fiz, né, as marcas. Ó, pessoal, a marca feita. Certo? Fiz as marcações aqui. Agora eu vou fazer a furação em cada uma dessas marcas. Para isso eu vou utilizar então aqui uma chave de fenda com a pontinha aqui amolada, certo? Podem utilizar também um prego, qualquer metal aí de ponta. Se você tiver um furador de couro, melhor ainda. Existe uma ferramenta própria para isso. Mas qualquer metal pontiagudo vai servir.
Pessoal, então feito os furos, eu vou começar então a fazer a costura na empunhadura do arco. Eu utilizo para costurar couro, né, geralmente, o fio encerado. Esse aqui você encontra em lojas de qualquer loja de armarinhos, aí, loja de material de costura. Ele vende por metro ou você pode comprar o rolo inteiro. Fio encerado é o que eu uso para costurar geralmente peças de couro. Eu utilizo duas agulhas, né, uma em cada extremidade do fio. Então o primeiro aqui eu passo assim, ó, passo por dentro até metade, certo? E depois aqui eu passo as duas pontas em uma agulha só. Então fica duas agulhas na extremidade, né, em cada uma das extremidades aqui desse fio duplo, né, que eu fiz. Certo? Por que duas agulhas? Porque a gente vai costurar, né, vai fazer aqui a costura. Se a gente utiliza uma agulha só, a gente vai ter que ir e depois voltar a fazer a costura, fazendo a costura, né? Aquela é como se fosse uma costura dupla. Então com duas agulhas eu só vou ir, né? Eu levo as duas agulhas já até o final. Então não preciso ir e depois voltar. E a aparência no final depois fica melhor quando você faz com duas agulhas. Quando você faz, vai e volta, na volta não fica muito legal. Geralmente acontece alguns erros, você não consegue acertar os dois furos de novo. Então o melhor é você utilizar duas agulhas. Você faz isso tudo em uma etapa só. O resultado aí final fica bem melhor. Certo? Então vamos lá. Vou mostrar como que eu faço, né, essa costura então aqui na empunhadura do arco. A primeira coisa que vocês devem saber é que vocês têm que começar, como a gente vai fazer com as duas agulhas, então a gente só vai uma vez, a gente vai começar na parte de cima. Então a gente vai começar aqui na parte de cima e vai até a parte de baixo, né, na lâmina de baixo. Começar no lado da lâmina de cima do arco e vai terminar na parte da lâmina de baixo, onde a gente vai colocar um enfeitezinho aqui no final. Certo? Então eu vou pegar aqui uma das agulhas e vou passar aqui no primeiro furo de um lado. E no primeiro furo do outro lado aqui, ó. Certo? Vou passar mais ou menos até a metade. E vai ficar assim. Então, certo? Então passei aqui mais ou menos até a metade, né? Vai ficar o mesmo tamanho de fio dos dois lados. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma das agulhas aqui, ó, esse lado aqui, e vou passar cruzando para esse lado aqui, pelo lado de fora, ó. Então eu posso passar aqui por dentro ou por fora. Eu vou passar aqui primeiro então por fora, ó. Vou passar essa primeira agulha, então esse primeiro lado, cruzando, e agora esse lado cruzando para o outro lado, também por fora, certo? Desse jeito. Então mais ou menos aí como se fosse um cadarço, né, de tênis. Certo? Como se, quase igual um cadarço. Então vai ficar aqui, né, essa cruzadinha aqui no começo, ó, certo? Mais ou menos isso. Eu já vou dar uma apertada com cuidado para não rasgar o couro, por isso que é importante você não fazer os furos não tão na extremidade aqui, né, não muito perto da borda, porque nessa hora de puxar o couro pode rasgar se o couro não for muito resistente. Então já vou dar uma puxadinha aqui para encostar aqui as duas bordas, ficar bem juntinhas aqui o máximo que eu conseguir. Certo? Isso aqui vai servir já para segurar o couro no lugar, ó. Ele já vai ficar, né, bem fixo, bem preso aqui no lugar, e eu vou conseguir trabalhar agora sem o couro sair aqui do lugar. Aqui, pessoal, se você quiser continuar fazendo esse tipo de costura até o final, você pode. Vai ficar tudo desse jeito aqui, ó, tudo cruzado como se fosse um cadarço de tênis. Mas eu prefiro fazer um outro tipo de costura
que agora em vez de eu passar por fora, eu vou passar por dentro. Vai ficar igual aquele primeiro arco que eu mostrei para vocês aí no início do vídeo, certo? Aquele tipo de costura. Então para isso eu vou precisar passar, ó, de um lado, vou pegar o desse lado e vou passar de volta por esse furo aqui, ó, o furo que eu passei aqui antes, ó. Então, ó, o lado de cá eu vou passar de novo por esse furo aqui, ó, só que por dentro. Então, em vez de eu passar aqui por fora, a agulha aqui por fora, eu vou passar ela por dentro aqui, ó. Ó, vou fazer isso. Certo? Vou puxar aqui para tirar, esticar bem o fio, certo? E vou fazer a mesma coisa com essa outra linha aqui, ó, com do outro lado, certo? Ó, desse lado eu vou passar aqui por dentro, ó, para sair aqui por esse furo aqui, certo? E agora eu vou apertar isso bem de novo. Agora é que eu vou começar a fazer aquele tipo de costura. Ó, vou fazer uma costura cruzada, só que ao invés de eu passar ela aqui por fora, certo? Ó, esse aqui seria o próximo furo que eu vou passar. Em vez de eu passar ela por fora, eu vou passar ela por dentro, ó. Vou passar a agulha aqui por dentro. Certo? Ó, passei esse lado. Agora eu venho aqui com o outro lado, a mesma coisa. Vou passar aqui o furo, ó, por dentro. Certo? Ó, vocês já vão ver que vai ficar mais ou menos daquele jeito lá, daquele primeiro que eu mostrei pra vocês lá, aquele arco que eu mostrei pra vocês, do couro laranja. E aí vou continuar fazendo, ó. Pego essa agulha desse lado, vou passar pro outro lado, só que por dentro, ó, por baixo do couro, né? Por dentro da costura. Vai ficar como se fosse uma costura interna. Agora eu vou pegar esse lado, vou passar cruzando, só que ao invés de eu passar por fora, vou passar por dentro. Passar aqui por dentro, certo? Ó, vai ficando desse jeito, ó. Essa vai ser o nosso tipo de costura aqui desse arco, dessa empunhadura. E assim eu vou continuar. Ó, esse lado vou passar cruzando por dentro, por baixo. Vou pegar aqui a outra, vou fazer a mesma coisa. Aqui no próximo furo, por baixo do couro. E assim eu vou fazer até quase lá o final. Quando chegar lá no final, tem mais um truquezinho lá para ficar legal. Que eu já vou mostrar para vocês como fazer, certo? Ó, de vez em quando você dá uma puxada para ele apertar bem e encostar as duas bordas aqui do couro, certo? Vai ficar desse jeito, ó. E assim a gente vai fazer aqui até o penúltimo furo que a gente fez aqui. Quando chegar no último furo, a gente vai fazer um outro truquezinho ali. Então eu vou continuar costurando aqui.
Bom pessoal, então tá aí ó a costura como vai ficar, certo? Já tá quase finalizado. Então aqui os dois últimos furos, né, um de cada lado eu deixei agora para mim fazer a finalização aqui. E eu vou fazer mais ou menos quase a mesma coisa que eu fiz aqui ó, no começo. Então eu vou passar cruzado de novo, só que por fora, né, em vez de eu cruzar por dentro como eu estava fazendo antes, né, por aqui ó, eu vou fazer ele por fora, por aqui ó. Então praticamente quase a mesma coisa que eu fiz lá no começo. Vou achar aqui o furo, vou passar por fora. Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Vou dar uma puxadinha aqui para aproximar o máximo possível, com cuidado para não rasgar o couro. E agora vou fazer o seguinte, ó, pegar essa ponta aqui, passar cruzando de novo por dentro, dessa vez ó, por baixo, aqui ó, naquele furo que você já passou a outra agulha. Vou passar esse e a mesma coisa aqui do outro lado, ó, uma outra agulha. Vou passar aqui por dentro. Vai ficar assim ó, certo? Aqui para finalizar vou fazer o seguinte, vou dar dois nós cegos aqui, certo? Um nozinho comum ó, apertar bem. Eu vou dar uns nós aqui ó, pronto. Finalizei aqui, vou dar uma apertada mais para ele segurar bem. Beleza, eu vou cortar aqui mais ou menos ó, os 4 dedos aqui de tamanho. Beleza, tá finalizado então a costura do couro na empunhadura. Aí aqui a gente pode colocar um enfeitezinho que a gente quiser aqui, pode ser umas contas, né? Eu costumo colocar ou algumas contas ou algumas penas, né? Como esse daqui ó, que eu mostrei aí no começo do vídeo. Então tem as peninhas aqui para enfeite. Eu vou mostrar então como colocar essas penas aqui, é bem simples, é só amarrar aqui as peninhas aqui. Eu vou estar mostrando para vocês então como colocar essas penas aqui nesse fio que sobrou. Bom, então pessoal, vou fazer aqui a finalização. Vou colocar as penas aqui nos fios aqui que sobraram. Então eu tô aqui com as peninhas já prontas para ser colocadas. Então aí fica a sua escolha, né, a pena que você tiver aí, ou se você quiser colocar as contas aqui também, em alguns arcos eu coloco, né, umas contas aqui também fica bem legal. Vou mostrar como colocar as penas. Então eu vou tirar aqui as cerdas aqui do finalzinho da pena para ficar, né, um pedúnculo dela aqui um pouquinho maior. Vou tirar mais ou menos meio centímetro aqui das cerdas para ficar um pouquinho maior, ficar mais fácil de amarrar aqui no fio aqui, tá? Bom pessoal, e como que eu vou fazer então essa amarração aqui? Eu vou ver mais ou menos aqui uma distância. Acho que esse pedaço aqui ainda está muito grande, vou cortar um pouquinho mais aqui ainda do fio que sobrou. Eu vou fazer essa amarração aqui, né, no fio da pena com o fio. Eu vou utilizar um outro pedaço de fio encerado. E o fio encerado, ele é constituído de dois fios torcidos. Então eu vou distorcer ele, vou desfazer essa torção aqui, vou utilizar somente um desses fios aqui, ó, certo? Ó, de um fio eu fiz dois, eu vou utilizar um, só que ele é um pouquinho mais fino, mais fácil de trabalhar, tá? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui
Eu vou fazer uma amarração aqui simples. Vou dar algumas voltas. Certo? E vou amarrar. Vou dar alguns nós aqui para segurar bem. Dois nós. Agora eu vou cortar aqui o final. Vou cortar aqui essa ponta. Ó, certo, pessoal? Amarrei. Cortei aqui as pontinhas que sobrou. E agora, para garantir que não saia, eu vou vir aqui com a cola de cianoacrilato. Eu vou passar um pouquinho aqui. Esperar secar. Só para garantir que não vai sair. Que a pena não vai sair daqui dessa amarração que eu fiz. Que sua amarração também não vai segurar. Agora com a cola ela já dá uma segurada bem melhor. Certo? Vou fazer a mesma coisa aqui com a outra ponta. Aqui nesse nó que eu fiz aqui, ó, também eu vou passar um pouco de cola, porque como é o fio encerado, ele tende a escorregar o nó e afrouxar. Então eu vou passar um pouquinho de cola. Que ele vai segurar esse nó aqui no lugar também, vai ajudar a segurar. Certo, pessoal? Então tá aí finalizado a costura do couro na empunhadura do arco e com um enfeitezinho aí de penas. Esse é o tipo de costura que eu costumo fazer sempre. Fica um efeito bem legal aí no final, certo? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Espero que tenham gostado e obrigado por assistir.